Graça e paz a todos que assistem esse vídeo. Hoje trago uma mensagem sobre qualidades de um bom pastor e os defeitos de um mau pastor. E antes que eu entre nesse tema, eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 34, iremos ler os primeiros versículos. Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Amém? Então, através desse texto, eu vou te dizer qual é a qualidade de um bom pastor e os defeitos de um mau pastor. O bom pastor, ele prega o evangelho genuíno. Já o mau pastor prega coisas ilusórias para se autopromover, para se auto-enriquecer. O bom pastor, ele ama a todos, abraça, cumprimenta, ajuda, aconselha, sem olhar a classe social, a classe eclesiástica, cor, raça, sexualidade. Ele não olha para nada disso, ele ajuda realmente a ovelha. Já o mau pastor, ele não aconselha, ele não ajuda, nem entra na casa do pobre, do necessitado. Ele se auto-isola, só anda com a elite, só quer saber de coisas materiais, templos, só quer saber de se aparecer, de auto se promover. Coloca uma imagem de alto samaritano, mas por dentro é um sepulcro caiado. O bom pastor valoriza as qualidades do obreiro e unge, mas não unge para si, não unge para a igreja, ele unge para a glória de Deus, ele unge o obreiro para que seja realizado a obra de Deus, seja lá onde for. E se esse obreiro se desliga do ministério, se sai do ministério, ele entende que aquilo é um chamado de Deus e que tudo é para a glória de Deus e que tudo é para o reino de Deus. Agora, o mau pastor, quando vê as qualidades de um obreiro, ele tempera, ele fica temperando aquele obreiro. Ele não unge, ele tem medo de perder o posto, ele tem medo do seu brilho ser ofuscado, porque só ele quer ser a estrela, só ele quer ser o cara, só ele quer ser o manda-chuva, só ele. Então, quando uma pessoa tem uma qualidade maior do que ele mesmo, ele tenta apagar, joga na geladeira, encosta, isola, reduz a pessoa a nada, dizendo que não pode fazer porque não tem nenhum cargo eclesiástico. É isso que o mau pastor faz. Mas se a obreira tem coragem de mesmo assim cumprir o ID, de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus, ainda que não seja valorizado, entendendo que de Deus que vem o chamado, entendendo que Deus que ordenou o ID, e ele tem coragem de ir cumprir esse ID, aí o mau pastor ele vai caluniar, o mau pastor vai julgar, o mau pastor vai chamar de traidor, o mau pastor vai querer acabar com o ministério da pessoa. É isso que o mau pastor faz. O bom pastor, ele entende que o ID é um mandamento de Jesus. E ele se alegra em ver as pessoas indo nas casas fazendo culto. Ele se alegra em ver as pessoas indo na rua ministrando para moradores de rua. Ele se alegra em ver os jovens e outros obreiros ajudando outras igrejas, ajudando outras denominações. Ele se alegra em ver que o corpo de obreiro, que a sua igreja tem a chama de Cristo em distribuir o amor, em ajudar as pessoas, em ajudar sem olhar a quem.
Agora o mau pastor, ele já proíbe, ele já exclui, já reduz as pessoas a nada, não quer que as pessoas ajudem, não quer que as pessoas pregam, não quer que as pessoas fazem. Por quê? Porque está fazendo o que é papel dele fazer e ele não faz. Então o que acontece? Ele tenta proibir ao extremo, ameaçando, excluindo, roubando a alegria da pessoa cumprir o ID do Senhor. É isso que o mau pastor faz. O bom pastor ajuda, sem olhar a quem. Ajuda obreiros, ajuda irmãos, ajuda outras igrejas. Porque ele não tem medo de perder. Ele entende que igreja somos nós. Então ele não fica com medo de perder a ovelha, o obreiro. Porque a igreja não tem placa, a igreja não tem nome, a igreja não tem dominação, a igreja somos nós, somos corpos de Cristo. Temos que estar unidos um com os outros, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma divisão. O evangelho é um só. Então temos que ajudar uns aos outros, temos que ajudar outras igrejas, temos que ajudar pessoas, temos que ir nos lares e orar sim, temos que ir na rua e pregar o evangelho sim. E não importa se você é pastor, se você é diácono, se você é um simples obreiro, evangelista, não importa, deve-se cumprir o ID. E o bom pastor, ele entende essa chamada e ele não tem medo de perder a ovelha que sai, que ajuda, que ora, que prega em outras igrejas, em outras denominações, que fazem trabalho teatrais, de músicas, de louvores, de adoração. Ele entende que aquele obreiro, que aquele membro verdadeiramente está sendo um canal de bênção, sendo usado, sendo um instrumento de Deus. O bom pastor, ele apoia, o bom pastor, ele dá uma força para que a chama que está ali ardendo no coração daquele obreiro que está cumprindo o ID nunca se apague, mas que, sabe, que aquele irmão, que aquela pessoa venha realmente crescer cada vez mais em seu ministério. Agora, o mau pastor, ele não deixa os obreiros ajudar outros irmãos. Ele não deixa as pessoas ajudar outras igrejas. Ele não deixa as pessoas cultuar, adorar ao Senhor. Ele proíbe, ele ameaça, ele exclui, ele rejeita. Ele diz que a pessoa que sair de sua visão está debaixo de maldição, coloca medo, frustra o obreiro, tenta colocar aquele obreiro dentro de uma gaiola. Ei, você é livre em Cristo Jesus para adorar a Deus na sua casa, na casa do seu irmão, e na igreja que prega o evangelho, porque o evangelho é um só. E se está falando do evangelho, ali existe a presença de Deus, ali está Deus. Então, se o mau pastor está te amaldiçoando, dizendo que você é um amaldiçoado se sair daquela igreja, dizendo que te colocando medo, tentando te aprisionar, não permita que isso aconteça. Maldição? Usar um termo que uma pessoa sair para cumprir o ID, para ajudar o próximo, está debaixo de maldição? Lamentável. Isso é lamentável. O bom pastor entende que a igreja, templo, é de Cristo e é Deus que governa. Agora, o mau pastor, ele já visiona a igreja como empresa, como negócio para se auto-enriquecer, auto-promover. Aí usa termos como minha igreja, meu jeito, da minha maneira. Se não for assim, está convidado a sair. Tem alguma coisa errada quando a pessoa diz minha igreja, meu templo, meu jeito, da minha maneira, e se não for assim, eu te convido a sair. Mas se a igreja é de Cristo e é Deus que governa, pode usar termos dessa maneira? Então quem comanda? Deus ou o homem? O bom pastor ora pela ovelha rebelde, chora, jejua pelaquela ovelha, vai atrás, de modo que Deus venha transformar, porque Deus tem poder para transformar. Agora, o mau pastor,
Ele ora para que Deus arranca e manda para bem longe da sua igreja, de modo que não venha contaminar as outras ovelhas, os outros obreiros. O bom pastor, quando ele vê um obreiro se destacando em uma determinada área eclesiástica, ele ajuda, ele apoia, ele separa para que venha a ser ungido, para que venha a ser bem sucedido eclesiasticamente, para que ele venha ter um ânimo espiritual, para que venha ter motivação. Ele apoia esse obreiro nas suas qualidades, nos seus dons, nos seus talentos. Agora, o mau pastor reduz aquele obreiro que está se destacando numa área a nada. Ele olha para aquele obreiro e diz: quem você pensa que é? Você não é pastor, você não é nada para fazer esse tipo de trabalho. Então ele encosta esse obreiro, ele queima este obreiro, ele coloca na geladeira, ele mata o obreiro, reduzindo aquele obreiro a nada. Em Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: dediquem-se uns aos outros, amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O bom pastor, ele prega sobre a união, ele prega sobre o amor, ele se importa com a ovelha, ele entra na casa do rico, do pobre, do necessitado, ele ajuda as viúvas, ele ajuda os moradores de rua. O verdadeiro pastor, ele é amigo, o verdadeiro pastor chora junto, o verdadeiro pastor se alegra, o verdadeiro pastor valoriza as qualidades do obreiro, o verdadeiro pastor unge quando tem que ungir, porque tudo é para a glória de Deus. O verdadeiro pastor não aprisiona a ovelha, mas manda ir realmente cumprir o evangelho. Ele deixa a pessoa ser livre para cumprir, para adorar, para servir, para chorar, para pular. O verdadeiro pastor, ele não amaldiçoa, nem usa pejorativos em questão de para amedrontar, para dar medo, para trazer frustração. O verdadeiro pastor não fala mal de ovelha nenhuma. O verdadeiro pastor não exclui ovelha nenhuma, seja ela rebelde, seja ela doente. O verdadeiro pastor está com você nos maus e nos bons momentos. E lá em João 13, versículo 34 diz: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu amei vocês. Ame uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros. Então, se você está vivenciando alguma coisa dessas com o seu pastor ou na sua igreja, abre os teus olhos. Abre os teus olhos, porque o evangelho é um só. Se a igreja, templo, é de Cristo, se Cristo é o cabeça da igreja, e se é Deus que governa, e se o evangelho é um só, e se temos que compartilhar o amor ao próximo, ajudando o próximo, se na palavra de Deus diz que não devemos caluniar e nem julgar e nem se dividir, então não permita que pessoas, líderes, que abusam de sua hierarquia, que abusam de seus estudos teológicos, fazendo uma lavagem cerebral para que você venha excluir o seu próximo, para que você venha excluir os seus amigos, para que você venha excluir aquilo que você gosta de fazer. Não permita essas coisas entrar em seu coração, mas que o amor de Cristo venha predominar, que a chama do ID venha realmente arder em seu coração, que você venha vomitar e repudiar palavras de maldição. Nenhum pastor tem autoridade alguma de amaldiçoar quem quer que seja.
Nenhum pastor. Porque nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, sequer um dia vai te amaldiçoar. O que te leva para o céu é você amar as pessoas sem nenhuma acepção. É amar as pessoas independente da sua classe social, independente da sua posição eclesiástica, independente do seu partido, independente de raça, cor, da sua sexualidade, independente de qualquer coisa. Você deve amar o seu próximo, ajudar o seu próximo. Então toma muito cuidado, porque a verdadeira igreja de Cristo é aquela que prega sobre arrependimento, é aquela que prega sobre salvação. A verdadeira igreja é aquela que prega sobre amor, amor ao próximo, amor às denominações, amor às igrejas, amor independente de qualquer coisa. Pregue o amor. Pregue a salvação, pregue o arrependimento, pregue sobre transformação. Então a igreja que você está te deixa livre em adorar o Senhor? A igreja que você está ajuda você a cumprir o ID do Senhor? A igreja que você está valoriza as suas qualidades? O pastor que você está seguindo está pregando sobre arrependimento, sobre salvação, sobre transformação, está te ajudando a construir, a reconstruir? O seu pastor, ele está te ajudando? Que pastor que você está seguindo? O mau ou o bom? E você? Que pastor que você é? O bom ou o mau? O pastor deve pregar sobre união e não sobre desunião. E se a sua igreja, o seu pastor está pregando sobre desunião, está tendo uma igreja dividida, tome muito cuidado, porque isso não é igreja, isso é uma seita.